Com relação às panelas, quanto mais panelas você tiver na sua casa, melhor. Vários tamanhos diferentes, várias finalidades diferentes. Mas aqui eu separei 5 panelas que eu acho bem interessante você ter em casa. Então a primeira, uma frigideira. Todo mundo já bem familiarizado com ela. Uma altura razoavelmente baixa, onde você consiga entrar com a sua espátula em toda a área dela, para você conseguir acessar esse elemento na parte baixa. E eu gosto muito de Teflon, acho mais prático para o dia a dia, mas também pode ser uma de ferro, de aço inox também, tanto faz, vai da escolha de cada um. Teflon eu acho muito prático, muito mais fácil para quem é iniciante na cozinha ou que precisa ter um pouquinho mais de aprendizado ainda na cozinha. Outra panela que eu gosto muito, e essa é uma das que eu mais uso, é uma panela wok, que ela nada é mais que uma frigideira grandona, com borda alta. Eu gosto das woks com cabo, mas dependendo do tamanho, você vai ter ela com 2 cabos pequenos, em vez de um cabo grande. E ela é bem prática para você fazer aquele esquema de chacoalhar a comida dentro da panela, onde você mexe ela sem precisar estar colocando o implemento, né? Colocando a escumadeira aqui ou o colher de pau para mexer. É bom também, suja menos. Como ela tem essa parede mais alta, o óleo não espirra tanto, a comida não espirra tanto, então é uma panela bem prática, vale muito a pena ter em casa. Uma caçarola grande, né? Aqui eu uso para fazer macarrão, uso para fazer um monte de coisas. Uma panela coringa. Gosto muito do tamanho, porque aqui cabe um pacotinho de macarrão completo para cozinhar. Então essa aqui, se eu não me engano, são 5 litros. Então é uma panela bem grande, bem boa para você usar no dia a dia. Essa, no caso, é uma panela de fundo triplo, de inox. Ela gruda um pouquinho mais, então quando eu quero fazer uma carne e eu preciso fazer um molho, né, usando aquela queimadinho que fica no fundo, o inox funciona muito melhor do que o Teflon. Então, qual que é a diferença? A diferença é do que eu vou fazer, como que eu vou utilizar cada panela com a sua especificidade diferente. Uma outra caçarola um pouquinho menor, aqui para a gente fazer um molho, um pouquinho de molho, fazer uma única carne, quantidades menores de alimento, a gente acaba usando essa panelinha que é bem mais prática. Essa aqui é uma panela que tem revestimento de cerâmico, funciona tão bem quanto o Teflon e ela é mais resistente que o Teflon. Então é um investimento bem interessante. O custo dessa aqui é um pouquinho mais alto, mas ela também dura mais que o Teflon tradicional. E por último, das 5 que eu selecionei, uma panela de pressão. Né? A panela de pressão ela é fundamental em qualquer cozinha. Por que ela é tão importante? Porque somente na pressão que eu vou conseguir atingir temperaturas mais altas do que 100 graus, né? Ali, para cozimentos, né? Principalmente cozimentos, a água atingir uma temperatura maior do que 100 graus. Quando eu aumento a pressão, essa temperatura pode chegar a ser um pouco mais alta. E isso favorece ao cozimento de grãos, feijão, por exemplo. Você consegue fazer feijão numa panela normal? Sim, mas demora muito tempo, gasta muito gás e você não tem uma praticidade tão grande. Carnes que você quer fazer um molho de cozimento longo, né, um ossobuco, por exemplo, você pode fazer também numa panela comum? Pode, mas vai demorar muito tempo também. Então a panela de pressão, fundamental, ela agiliza processos de cozimento que são longos. Então, ter uma panela de pressão te traz mais facilidade e agilidade na cozinha. O tamanho da panela de pressão vai depender do tamanho da tua família, do tamanho de para quantas pessoas você vai cozinhar. Então, essa aqui é uma panela de, se eu não me engano, 4,5 litros, que é um padrão médio. Né? Tem as menores, tem as maiores e tem as gigantes. Então, mas panela de pressão obrigatório na cozinha. Então, obrigatório panela de pressão, frigideira e uma caçarola grande. Com essas 3 panelas, você já consegue fazer muita coisa. Detalhe interessante é você pensar em algumas panelas sem cabo plástico. Essa aqui, por exemplo, é uma panela que não vai para o forno, porque o cabo plástico não permite esquentar essa região. Já essa aqui, de inox, eu não tenho nada de plástico, então eu posso
preparar, selar uma carne no fogo, por exemplo, e depois colocar essa panela fechadinha lá no forno para terminar de fazer o cozimento daquele pedaço de carne ou daquela receita que necessita de selagem e depois de forno, né? Então, ter pelo menos uma panela aí que não tenha nenhum cabo plástico favorece você também a explorar um pouquinho mais as opções culinárias aí, né? As receitas um pouquinho mais diferentes. 5 panelinhas, com isso aqui você faz quase tudo que é possível ser feito na cozinha.